Uma Mulher de Ébano, Ialorixá Maria Luísa Moreira. Revisitando meus arquivos de fontes orais, me deparei com uma entrevista realizada na época com a octogenária Maria Luísa Moreira. Essa entrevista foi de 2006 e ela está viva. Foi o suficiente para eu voltar no tempo e, como recordar é refazer, fui refazer uma entrevista realizada com ela em Camboriú, com o então companheiro de pesquisa do projeto Memória dos Bairros, da Fundação Genésio Miranda Lins, o professor Daniel Gomes, professor de História. Na época, estava presente também, na entrevista, Almir Meirelles, umbandista, pai de santo e articulador de movimentos sociais em defesa das religiões de matriz africana aqui na região. Só quero lembrar que eu estou falando aqui da cidade de Itajaí, o nosso local de pesquisa atualmente. Estou aqui na nossa biblioteca de apoio e essa pesquisa foi feita no contexto, como disse anteriormente, em que eu trabalhava na Fundação Genésio Miranda Lins, no Arquivo Histórico, como diretor do Arquivo Histórico e Centro de Memória. E nós, na época, tínhamos um programa chamado Memória dos Bairros, que a finalidade era trazer novos personagens para a história de Itajaí, para a memória de Itajaí, porque nós considerávamos que era uma história muito centrada nos grandes homens, nos grandes eventos, naquela perspectiva da história positivista. Então foi uma grata experiência que nós tivemos. A ideia final era produzir um livro com essas experiências, mas infelizmente a nossa permanência naquela instituição não passou de um ano, evidentemente por questões políticas. Então estou revisitando essa entrevista nesse contexto que nós estamos falando do sagrado no feminino, recuperando biografias e memórias de Ialorixás, mães de santos, seja do candomblé, seja da Umbanda, do batuque, do tambor de mina, né? Porque nós sabemos que as religiões de matriz africanas no Brasil elas têm várias denominações e várias características, mas todas têm em comum a ancestralidade africana. Então vamos continuar essa revisitação à Mãe Luísa Moreira, que eu intitulei Uma Mulher de Ébano. Só para lembrar que ébano é uma madeira de cor escura, forte e resistente. Quero dizer ainda que esse artigo é inédito, ele não foi publicado. Escrevi em 2006 e agora o encontro aqui nos meus arquivos e com certeza ele fará parte do livro que eu estou escrevendo, que pretendo lançar entre esse ano e o ano que vem. Um livro que já tem o título de Gente de Ébano, a presença africana em Santa Catarina, da foz do rio Itajaí à foz do rio Tijucas, entre o século XIX e XXI. Né? Já está no prelo, vamos dizer assim, na revisão, na produção. Então, esse artigo, com certeza, fará parte desses escritos. Sigamos, então. Lembro-me que, como se fosse hoje, era dia 5 de maio
de 2006. Não por acaso, o mês em que na Umbanda se celebra os Preto Velhos e se pergunta muito acerca da abolição formal da escravidão, acerca do dia seguinte ao 13 de maio, para os brasileiros, os afro-brasileiros. Pois bem, ela nos recebeu com a gentileza que lhe é peculiar em sua modesta residência, sentada numa rede, com um dos netos ou netas no colo, foi revisitando a sua trajetória de vida. Na época, ela estaria oficialmente com 90 anos de idade. Digo oficialmente porque ela fora registrada tempos depois do nascimento, como ficou evidente quando perguntamos, abre aspas, que idade a senhora tinha quando colocou o seu primeiro sapato nos pés? Ela responde, quando eu botei? Ah, com certeza que naquela época eu não era registrada ainda, mas eu tinha 16 ou 17 anos já. Foi o primeiro tênis que eu botei nos pés. Fecha aspas. Como se estivesse revivendo aqueles tempos, sem que nós interrompêssemos, ela prosseguiu contando da precariedade daquela época, que remonta à década de 20 do século passado. Diz ela, não porque não tinha cartório, entendeu? Não tinha cartório, era inspetor. Quando nascia qualquer criança, diziam, ó, nasceu um rapaz, nasceu uma rapariga. Então o inspetor marcava naquela data. Quando queriam registrar, tinham que ir lá no inspetor pedir aquele papel para fazer o registro. Aí o inspetor dava o papel para dar o registro. E quando eles foram, quando a minha tia Rosa foi me procurar para pegar o meu registro, eu não sei o que tinha acontecido, se foi um rato que tinha ruído, o livro do homem. Ruiu tudo. O livro que fazia assentamento do povo. Aí eles davam uma ideia deles. Qualquer data assim, sem mais nem menos. Eles também não se interessavam, porque ninguém sabia ler, não havia estudo. Fecha aspas. Então ela está justificando o porquê da incerteza do seu registro de nascimento. Perguntado sobre a origem do seu nome, ela contou que foi em homenagem à sua avó. Disse mais, que conheceu e fora criada pelos avós. Falou da tradição dos antigos, do que eles contavam, lembrando inclusive quando Zeppelin sobrevoou os céus de Itajaí. Aqueles momentos ficaram gravados na parede da memória de Dona Luísa, e a entrevista foi um dos momentos de desalojá-los, de trazê-los a público, de dar à luz um acontecimento passado que deve estar registrado nos jornais de época. Nesse sentido, fizemos o exercício da maêutica socrática, tal como as parteiras, que ajudam a trazer à luz novos olhares. Ela, falando das conversas com os avós, nos disse, abre aspas, isso é do tempo dos antigos, porque vovô e vovó diziam assim para a minha mãe Catarina, nasceu mais uma menina, cada um tem o nome dos avós, então eu quero essa com meu nome. Aí eu era para ser Maria Luísa, porque eu nasci na Sexta-feira Santa. Só que ela botou só Luísa, porque ela queria o nome dela. E ela, que foi minha madrinha de batismo. Antigamente,
os avós, meus pais, batizavam os netos mais velhos, aqueles que fossem nascendo, eles batizavam. Contavam tudo. Tu vês que quando passou o primeiro avião, que é o Zeppelin, aquele avião redondo, ele me chamou, o meu avô me chamou. Levanta, minha filha, vem ver o avião pela primeira vez. Eles, os meus avós, que me criaram, entendeu? Aí eu vi o avião, aquele avião redondo passando. Ele que me chamou. Eu era já uma mocinha quando vi o Zeppelin. Uma das preocupações do programa Memória dos Bairros, idealizado na época pelo superintendente da Fundação Genésio Miranda Lins, o professor Dr. José Roberto Severino, e que eu fui justamente recuperar a história de Itajaí a partir desse programa. A partir de outra perspectiva, não apenas da perspectiva dos homens de negócios ou do ponto de vista meramente político. Nosso objetivo, como já foi dito, era trazer outras histórias, outras narrativas para a história de Itajaí. Então, nós buscamos pessoas denominadas comuns para contarem suas versões da história. Buscamos narradores, narradoras, na concepção de Walter Benjamin. Dona Luísa foi uma delas. Contou-nos dos avós ao mesmo tempo em que contextualizava a região do Itajaí, ou dizendo de outra forma, reconstituía uma cidade hoje invisível aos nossos olhos. Ela nos contou. Meu avô era uma pessoa boa, entendesse? Não tinha nada que dizer dele. Ele era uma pessoa boa. Ele era uma pessoa da roça. Era uma pessoa que trabalhava puxando madeira, a estrada de ferro, quando foi feita a estrada de ferro, que passou lá na Boa Vista, ele trabalhou na estrada de ferro. Eles faziam aquela balsa de madeira para atravessar para Itajaí. O Abílio Ramos, o velho Tonico Ramos, que é pai do Abílio Ramos, ele veio de lá da África. Segundo ela, a dona Rosa, a dona Luísa, o avô dela teria vindo de Moçambique. Ele disse que quando foram comprados, eles foram comprados com um pano velho. Por isso que toda a vida ele avisava para nós: meus filhos, meus netos, vocês nunca botam roupa vermelha. Porque ele disse que foram comprados com um pano vermelho. Fazia com aquele pano vermelho, que era o símbolo, aquele pano vermelho para poder comprar os negros para trazê-los para o Brasil. Fecha aspas. Essa narrativa de descendentes de africanos que os seus antepassados foram comprados em África com pano vermelho, nós ouvimos em várias regiões do Brasil. Em Minas Gerais, aqui mesmo em Camboriú, em pesquisas que eu fiz anteriormente, quando pesquisava a família Caetano. Então, é uma maneira de dizer que os seus antepassados foram adquiridos por compra no continente africano. E nós sabemos realmente que eram diversas formas de troca, diversas formas de escambo entre tecidos produzidos na Europa. A cachaça também era uma moeda de troca, assim como o fumo. Eles não aprenderam isso na escola. Eles aprenderam da tradição oral, que perpassa gerações. Continuemos.
Investigando a escravidão e o pós-abolição a partir das tradições orais, evidenciamos outras narrativas semelhantes à de Mãe Luísa, como, por exemplo, a narrativa do Senhor Idalício, também de Camboriú, realizada na década de 90, e, como eu mencionei, que encontra-se no livro que nós publicamos, Caetanos e Caetanos, Tradição Oral, em preto e branco. É importante lembrar que ela conheceu os familiares de Dalício, sobretudo da região da Pedra de Amolar. Aliás, lugar de memória para muitos afro-itajaienses, conforme depoimentos colhidos e contidos numa outra obra que nós escrevemos, denominadas Negras Memórias. No momento, nós estamos investigando a Pedra de Amolar como um território negro, né, de Itajaí no passado, sobretudo em decorrência da existência na região de Ilhota, entre Ilhota, Itajaí e Gaspar, a existência de um grande latifundiário escravocrata que teve muitos escravizados. Estamos falando de José Henriques Flores. E muitos dos descendentes dos escravizados do Henriques Flores migraram para a região de Itajaí, e entre eles o Beco do Quilombo, e nós temos várias versões de que a Pedra de Amolar era, no passado, um território negro. Então é a pesquisa que nós estamos realizando no presente momento. Continuando a leitura das memórias de Dona Luísa, de Mãe Luísa. Os avós aos quais ela se refere eram José Raulino e Damásio Nascimento, nome que identifiquei no processo de organização dos trabalhadores portuários de Itajaí, mais precisamente na organização da Sociedade Beneficente 15 de Novembro, fundada em 1906, e da Sociedade Beneficente dos Estivadores, de 1922. Em ambas as entidades, a presença de descendentes de escravizados, como na Organização dos Trabalhadores Portuários de todo o Brasil, foi marcante. Perguntamos um pouco mais sobre o tema escravidão e pós-abolição, por ser, em nossa opinião, um tema um tanto quanto marginal na história oficial da cidade e região, quando, na verdade, eles foram, para usar uma expressão de Antonil, os pés e as mãos dos senhores, mesmo dos imigrantes europeus. Já sabíamos o nome de alguns senhores escravizados através da documentação existente no arquivo histórico. Mas queríamos saber até onde a memória dos entrevistados alcançavam as narrativas acerca do tema. Quem eram os proprietários dos escravos da época? E ela nos diz: não sei. Só sei que meus avós, o que era o seu Vitório e a avó Sinhá, que nós chamávamos ela de Vó Sinhá, por causa que o vovô mandava nós chamar de avó Sinhá. Que eu conheci foi o seu Vitório. Depois tinha, como era o nome daquele outro? Não sei, acho que era... Agora eu não sei, mas não sei mais o nome deles. Eu tinha muitas coisas guardadas, fotografias guardadas, muitas coisas. Tinha o fuso da avó que ficou para mim. Fecha aspas. Então, alguns dos depoimentos de descendentes de ex-escravizados, que através deles nós queríamos saber
dos proprietários de escravizados. Os objetos e documentos guardados dos avós por mãe Luísa se perderam, muitos deles em decorrência das cheias das quais ela também fora vítima, como tantos outros itajaienses em diversas ocasiões. Eram objetos que evocavam a memória, o passado desse grupo social. Se estivessem no Museu Histórico de Itajaí, com certeza estariam melhor preservados. Mas alguns tipos de museus não falam por todos os habitantes da cidade. Falam apenas por ele, por alguns grupos sociais. Então era o nosso objetivo ampliar, né, o arquivo histórico e o museu com outras fontes de conhecimentos, mas alguns deles, como narrado por mãe Luísa, foram perdidos pelas cheias, pelas enchentes. Foi um dia memorável, aquele 5 de maio de 2006, quando entrevistamos a mãe Luísa. Tanto é que tenho registrado em meus arquivos e também em minha memória as narrativas da região de Itajaí a partir de mãe Maria Luísa. Ela falou de tantas outras coisas que não me é possível destacar nesse espaço. Falou do tio Arthur Raulino, que era benzedor, do senhor Liberato, que também o era. Aliás, para onde a levaram quando teve a primeira manifestação de mediunidade? Falou do avô que comprou um pedaço de terra do Maneca Borba, visando o bem-estar dos filhos no futuro, e falou de tantas outras coisas. Mas vamos encerrar com a descrição de um dos aspectos do cotidiano do seu grupo social no passado. Diz ela: a receita da cerveja é pegar o gengibre, socar bem socadinho, bem socado, e botar de molho num negócio que fecha. Depois coloca na garrafa e fica a mesma coisa que uma cerveja, quase a mesma coisa. Tampa a garrafa com a rolha e é isto. O licor eles também faziam para tomar. A comida era carne assada de panela, né? Era um peixe, era um feijão bem gostoso, bem temperado. Era isso. Arroz socado no pilão. Não era arroz comprado, era socado no pilão. Se queria uma canjica para comer, era socado também no pilão. Era quebrado no pilão. Aniversário era difícil de fazer festa. Era muito difícil. Fazia, como dizia minha avó, aniversário de faz de conta. Todo dia era dia de aniversário. Todo dia é dia. Mas o terço dele rezar e rezar na mesa nunca passava. Todo dia a gente tinha que rezar na mesa, na hora do almoço ou da janta, para agradecer. Isso era todo dia, o terço em casa. E aquela novena de Natal era o terço de Natal que fazia na casa, de casa em casa. Revisitar as memórias de mãe Luísa a partir da mensagem que nós trazemos nos convida a pensar no cotidiano dos afrodescendentes no pós-abolição, na década de 10, 20, 30 do século passado. Então essa foi a nossa homenagem a Ialorixá, Mãe Luísa, nesse contexto de revisitar lideranças
religiosas através do nosso canal do YouTube, através do que nós denominamos Memória do Sagrado no Feminino.